Já passava da meia-noite quando Rick Barnes, um oficial da polícia de Milwaukee, recebeu uma ligação que mudaria sua vida. Às 6 horas, ele tinha iniciado seu turno e só sairia daquele posto quando o sol raiasse no horizonte. Rick estava acostumado com o turno da noite na polícia, sempre muito agitado e imprevisível, e já tinha atendido telefonemas de todos os tipos, mas nada como aquele chamado que tinha acabado de receber. Quando o telefone tocou, Rick atendeu e ouviu sem rodeios a frase "Me ajuda, por favor", vindo de uma voz muito fraca e infantil. Não havia como Rick ter certeza da idade da pessoa do outro lado, então ele insistiu como mandava o protocolo. "Boa noite, senhor. Como posso ajudar?" "Tenho fome, muita fome", disse a voz mais uma vez. Rick ficou em dúvida de como poderia ajudar. Não era raro pessoas ligarem para a emergência policial precisando de algum serviço que não era papel da força de polícia resolver, mas ele tentava ser compreensivo. "O senhor ligou para a polícia. Precisa ligar num serviço social de manhã quando eles abrirem, tudo bem?", disse o oficial. "É que tô com fome", disse a vozinha. Rick começou a desconfiar de que talvez fosse mesmo uma criança e perguntou quem estava falando. A pessoa disse que se chamava Johnny. Rick perguntou se Johnny estava sozinho e ele disse que sim, que a mãe tinha saído e fazia 3 dias que ele não comia nada. "Eu não sei onde minha mãe foi, ela deixou a água na geladeira, mas acabou também. Eu bebo da torneira para tentar matar a fome, mas não aguento mais." O coração de Rick acelerou de um jeito diferente. Ele sabia que não era papel da polícia cuidar daquele caso, mas as autoridades da prefeitura que poderiam ajudar o menino não estavam acessíveis naquele horário. O que ele faria então? Rick manteve a conversa com Johnny pelo telefone enquanto pensava no que fazer. Rick perguntou o endereço do menino, mas ele não sabia o nome da rua ou do bairro, então começou a descrever o lugar para o policial. Tinha árvores, nenhum prédio alto que pudesse ajudar a localizar, apenas casas normais, segundo o menino. Isso não ajudava muito o policial, mas ele insistiu, perguntando se tinha um número do telefone dele anotado no aparelho. Johnny então revelou que tinha encontrado umas moedas no lugar que vivia e agora estava em um telefone público, não em seu trailer. Essa informação foi útil para Rick, pois ele sabia onde ficavam os locais em que as pessoas geralmente viviam em trailers na cidade. Rick tentou a sorte e perguntou se do trailer dele ele conseguia ouvir latidos de cachorros durante o dia. "Eu ouço sim, eles latem bastante. Será que os cachorros latem de fome também?", disse o garotinho, dilacerando mais uma vez o coração do policial. Essa informação revelou para Rick onde o menino devia estar, pois uma das áreas de trailer ficava muito perto de um canil, nos arredores da cidade. "Você vai me ajudar?", perguntou a voz infantil e frágil. O oficial pediu que Johnny voltasse para seu trailer e esperasse pela polícia. "Aguenta firme, tá bom? Já já estaremos aí para ver você", ele disse, tentando disfarçar a preocupação na própria voz. "Mas e se você não vier? Eu não sei quando minha mãe volta", o garoto disse ainda. Rick estava tentando encontrar uma viatura livre para ir até o bairro, mas 2 não respondiam e outras 3 estavam ocupadas, atendendo ocorrências naquela madrugada. Então Rick se levantou e avisou os outros policiais que estavam na central para tomarem seu posto. Ele sabia que aquilo podia gerar uma advertência do capitão, mas ele não conseguia ficar esperando até que alguma viatura estivesse livre. Ele iria pessoalmente até o lugar e levaria alguma coisa para o menino comer antes que fosse tarde demais. Antes de sair, pediu que Nate Long, outro policial, fosse com ele. Eles ainda não tinham feito seus lanches da noite, então Rick pegou os sanduíches feitos por sua esposa e também os de Nate e levou para o carro. Aquilo seria a primeira refeição do menino em 3 dias. O outro policial não gostou de perder sua refeição. "Olha, Rick, espero que não seja um trote, hein?", disse ele. Depois de 20 minutos, a viatura de Rick e Nate chegou ao bairro de Johnny. Eles bateram na porta e anunciaram que era a polícia. Ninguém respondeu. Nate bateu com ainda mais força e ouviram cães latir no canil. Preocupado, Rick resolveu não usar sua autoridade. "Johnny, você está aí, menino? É o Rick. Você ligou para mim esta noite." Alguns segundos depois, ele ouviu um gemido vindo de dentro do trailer. Era como se um animal estivesse sofrendo ali e não fosse capaz de contar o que sentia. Nate e Rick então arrombaram a porta do trailer e viram o garoto no chão frio, segurando a barriga. Os policiais tocaram no menino, que gemeu mais uma vez. Sua voz parecia um suspiro. Rick já estava tirando os sanduíches do pacote para dar ao menino quando Nate chamou a atenção do parceiro. Mais adiante no trailer, em outro cômodo, dava para ver uma perna esticada em cima de uma cama. Johnny não estava sozinho, afinal. No quarto, viram que se tratava de uma mulher. Parecia que dormia profundamente. Nate tentou chamá-la e sacudi-la com jeitinho por cima dos cobertores, mas ela não acordou. "Johnny, quem é essa mulher? É sua mãe? Você disse que não sabia quando ela voltava", disse Rick, passando seu lanche para a criança. O garoto então disse que a mãe estava assim há muito tempo, que
gente não sabia quando ela ia voltar a ficar acordada. Às vezes ela toma remédio e demora pra voltar, sabe? Ele disse enquanto devorava o sanduíche. Nate perguntou o nome dela e descobriu que era Marta. Ele chamou pelo nome com voz cada vez mais alta. Então retirou o cobertor de cima dela e a tocou. Sua pele estava fria como a de um lagarto. Depois de ver o estado em que a criança se encontrava, sozinha, fraca e sofrendo, o policial sentiu o frio subir por suas veias, arrepiando os pelos em seu braço. Já preparado para uma tragédia, ele resolveu checar o pulso de Marta. Ele olhou para Rick e tentou não deixar Johnny preocupado. Afinal, ele precisava se alimentar, mas o pior ainda não tinha acontecido. O pulso da mulher estava fraco, mas ela estava viva, precisando de cuidados imediatamente. Enquanto Rick cuidava de Johnny, Nate saiu pela porta para chamar uma ambulância. Rick queria distrair o garotinho, então começou a perguntar há quanto tempo eles estavam vivendo naquele lugar e o que tinha acontecido para ficarem sem comida. Então Johnny contou que tudo tinha começado há cerca de 10 dias, quando sua mãe tinha voltado mais cedo e muito abatida do trabalho. Marta trabalhava em uma fábrica de roupas, no departamento de estoque. Todos os dias ela vivia organizando milhares de caixas com pedidos para lojas e marcas, levando caixas de um lugar para outro. Não era um trabalho leve, mas ela encarou o desafio para poder sustentar seu filho. Ela era uma mãe solteira desde que Jack, seu marido, faleceu vítima de um aneurisma. Sem renda suficiente para pagar o aluguel da casa onde moravam, no subúrbio da cidade, ela se viu sem opção a não ser alugar um trailer naquele bairro perto do canil. Marta e Johnny nunca foram ricos, mas tinham algum conforto quando Jack ainda estava vivo. Foi uma mudança de vida muito brusca para eles. De uma hora para outra, Johnny não tinha mais os amigos de antes, nem as mesmas roupas e até a comida ficou escassa. Mas ele sabia que a mãe estava sofrendo e sendo forte o suficiente para prover o mínimo de alimentação e moradia para ele. O trabalho na fábrica sempre deixava sua mãe exausta e por isso ela tinha começado a tomar alguns remédios para conseguir relaxar. Até onde Johnny sabia, a mãe não tinha consultado nenhum médico antes de começar a tomar. Nem em farmácias ela ia. Já tinha visto uma vez uma colega de trabalho de fábrica entregar o frasco com as pílulas a ela. Às vezes, Marta dormia por muito tempo, o que chegava a preocupar seu filho, mas ela sempre despertava. Acontece que há 2 meses, os donos da fábrica de tecido resolveram instalar um maquinário novo na empresa para organizar o estoque. Isso fez com que o trabalho de Marta fosse muito reduzido. O que ela fazia em 1 hora, olhando planilhas e perguntando aos colegas, o sistema fazia em 15 minutos ou menos. Foi a partir desse momento que Johnny começou a perceber que a mãe voltava para casa, não mais cansada fisicamente, mas sim nervosa e ansiosa. "Ah, filho, o que vai ser da gente, hein?" ela dizia ao garoto, mas ele não entendia o que ela queria dizer. E foi nesse período que ela começou a tomar mais remédios e demorar cada vez mais para voltar à consciência. Então, 10 dias atrás, os donos da fábrica mandaram Marta embora. O sistema automatizado tinha tornado obsoleto a função dela e de outras pessoas. Marta já temia que aquilo fosse acontecer, mas esperava que pudessem dar a ela emprego em outra área da fábrica. Só que isso não aconteceu. Nos últimos 2 anos, ela não conseguiu poupar dinheiro nenhum. O baixo salário só dava para aluguel do trailer, comida, vestuário e quase para mais nada. Sem emprego, ela perdeu completamente a capacidade de manter a moradia. Racionaram comida até onde foi possível. Marta chegou até a tentar comprar comida fiado, mas o mercado não permitiu. Desesperada, chorava todo dia. Pensou em ir para a rua com Johnny pedir comida, mas acabou desistindo da ideia para não fazer o próprio filho passar por essa humilhação. A essa altura do relato, Johnny já tinha terminado de comer o sanduíche do policial Rick, mas em vez de ficar mais feliz, a história tinha chegado ao seu ponto mais triste e fazia Johnny chorar. Ele contou que ele e a mãe ficaram completamente sem comida nos últimos dias e a mulher tinha tomado seus remédios para ajudar a se esquecer da fome. E enquanto o menino ficava cada vez mais fraco e faminto, Marta dormia sem voltar a despertar. Johnny parou de contar a história quando 2 paramédicos entraram pela porta, acompanhados pelo policial Nate. Foi só quando eles começaram a remover sua mãe da cama que o garoto percebeu que havia algo mais grave acontecendo, que sua mãe não estava apenas dormindo. Ele começou a chorar com mais intensidade, enquanto os homens a colocavam na maca e a carregavam para dentro da ambulância. Rick Barnes pegou o menino no colo e disse que tudo ficaria bem, que eles iriam juntos para o hospital. Johnny foi dentro da viatura junto a Rick. Marta deu entrada no pronto-socorro com urgência, enquanto Johnny foi examinado por um médico de plantão. Os dois foram diagnosticados com desnutrição e desidratação. A criança tomou soro e recuperou parte de sua força. Já a mãe dele teve que ficar internada por mais alguns dias, pois os remédios que ela
tinha ingerido acabaram agravando os problemas. Ao saber disso, Johnny ficou muito inseguro e assustado. Mas o que vai acontecer comigo agora? Rick abraçou o garoto e disse a ele que havia assistentes sociais no hospital que cuidariam dele em um lugar diferente, só até a mãe dele se recuperar. Quando o homem se levantou para ir embora, o garoto abraçou sua cintura com força. Não quero ficar aqui, policial Rick. Eles vão me levar para um orfanato. Minha mãe não vai mais me achar. Não deixe eles fazerem isso. Por favor, ele disse. O oficial já tinha saído de seu posto para atender aquela ocorrência e ficado a madrugada toda fora. Era certo que receberia uma bronca do capitão. Mas o que podia fazer? Não tinha como fingir que aquele menino não precisava de ajuda. Então Rick pensou em levá-lo para casa. Sua esposa teria uma baita surpresa. Mas como não tinham filhos, talvez pudessem acomodar o menino por uns dias até que tudo se resolvesse. Ele falou com as assistentes sociais do hospital e assinou os papéis necessários. Ao voltar, pegou na mão do menino e disse: "Você fica comigo até sua mãe melhorar, tudo bem?" O rapazinho abriu um sorriso e deu a mão para o policial. Antes de irem para casa, Rick parou em uma lanchonete para que os dois pudessem comer algo quente. Enquanto olhava para o menino comendo com tamanho gosto à sua frente, Rick se perguntava por que não tinha tido filhos. Talvez tivesse medo da paternidade, mas naquele momento ele percebeu que, se fosse esse o caso, ele não tinha o que temer. Talvez ele fosse um bom pai. O garoto comeu uma bela refeição com proteínas, fibras e carboidratos. Antes de saírem, pediu um suco natural para que Johnny não voltasse a dar sinais de desidratação. Agora ele já conversava com muito mais energia na voz e disposição. O garoto disse que sentia falta de seu pai e da vida que tinham, mas que tentava ser um bom filho para que sua mãe não tivesse mais uma preocupação na vida. Ele ia à escola a pé todos os dias, mas desde que ficaram sem comida, ele parou de ir. Dentro do carro, indo para a casa de Rick, Johnny disse que estava mais feliz agora que sua mãe estava sendo cuidada no hospital. "Que bom que o senhor foi nos ajudar." O coração de Rick palpitou de emoção ao ouvir essas palavras do menino. Ele já tinha recebido agradecimentos ao longo da carreira como agente da polícia, mas aquele tinha um sabor especial. A esposa de Rick já esperava o menino com roupas novas e uma cama pronta para ele em um quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, ao acordar, Johnny foi até a cozinha e reparou que Rick e Sonia já tinham preparado um café da manhã para ele. Há mais de um ano que o menino não tinha algo assim. "Obrigado, policial Rick", ele disse, encabulado. "Não precisa me chamar de policial. Só Rick está bom. Você é da família agora", respondeu o oficial enquanto servia uma panqueca para a criança. Sonia levou Johnny para a escola e depois Rick o buscou. Na volta, passaram no hospital para ver Marta. Eles ficaram surpresos quando entraram no quarto e viram a mulher acordada. Johnny correu até a cama e a abraçou, chamando o nome dela. Marta chorava de alegria em poder ver o filho bem alimentado. Ela ainda parecia abatida e pálida, mas mesmo assim sua aparência já estava melhor do que no dia anterior. "Mãe, esse aqui é o Rick. Ele é policial. Foi ele que salvou a gente", disse o menino. Quando Rick se apresentou e a cumprimentou, pôde sentir que sua pele agora tinha a temperatura normal, livre daquela impressão mórbida de quando estava inconsciente dentro do trailer. Marta sorriu para o policial e agradeceu toda a ajuda dele. Ela começou a soluçar e voltou a chorar enquanto falava dos problemas que tinha vivido e de como tinha sido uma péssima mãe. "Eu não sabia o que fazer. Estava desesperada. Quase desisti da vida e fui embora de vez", ela dizia, muito sentida e culpada. "Agora olho para esse mocinho e agradeço a Deus por ter ficado viva e por você ter ido nos ver. Eu não posso desistir, mas não sei quando vou ter alta." Rick avisou que Johnny ficaria em sua casa o tempo que fosse preciso e que Marta tinha apenas que descansar e seguir a orientação dos médicos. "Aliás, a senhora criou um menino muito esperto e responsável", ele elogiou. Os dias seguintes foram todos assim. Sonia levava Johnny para a escola e depois Rick o levava para ver sua mãe. O capitão de polícia pensou mesmo em dar uma nova advertência para Rick, mas ao saber que ele no fim das contas tinha salvado a vida da criança e da mãe e que agora estava cuidando do menino, resolveu não fazer nada. Os colegas policiais inclusive se sentiam honrados em ter Rick Barnes na corporação por toda a dedicação que mostrou naquele caso. 2 semanas depois, Marta teve alta do hospital e Rick os levou até o trailer. O policial estava feliz por ter feito a diferença na vida daquela família, mas tinha se acostumado com a presença de Johnny em sua casa. Então, ele prometeu que aquilo não seria um adeus. Ele e Sonia visitaram mãe e filho várias vezes e foi por indicação da esposa do policial que Marta conseguiu um emprego como secretária, um serviço muito menos desgastante e que lhe pagaria bem mais do que ganhava na fábrica. Em pouco tempo, Marta tinha recuperado o gosto pela vida e nunca mais recorreu a nenhum remédio. Agora ele
eles finalmente podiam ter uma vida equilibrada e digna. 6 meses depois de atender aquela ligação para o 911, o policial Rick e sua esposa receberam uma notícia espetacular. Eles estavam esperando um filho. Ao ouvir a notícia, o policial abraçou sua companheira e chorou de felicidade. Ele se lembrou de Johnny e, em pensamento, o agradeceu, pois sabia que se o menino não tivesse cruzado seu caminho, talvez ele nunca tivesse coragem de ser pai. Como se tudo estivesse misteriosamente conectado. Atender aquele chamado mudou sua vida para sempre e sua missão agora era tentar ser o melhor pai do mundo. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like. Esse outro vídeo que tá aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.